daqui a pouquinho. Então nós vamos... Posso anunciar, né, Robson, já o próximo painel? O painel Pirataria Digital e Crimes Cibernéticos, o cenário atual e formas de repressão. Vamos receber o presidente da Abramult, Robson Lima. Bem, pessoal, obrigado pela presença. Como o pessoal já me anunciou, sou Robson Lima, sou o presidente da Abramult, uma associação nacional de provedores, já tem quase 20 anos de mercado. Sou também presidente do sindicato, que é o Sinet, que é a Associação de Sindicato de Patronal dos Provedores de Internet. Também sou conselheiro da Anatel em Brasília, onde eu represento vocês no CPPP, que é o Comitê das Prestadoras de Pequeno Porte, e esse ano eu tive a honraria de ser convidado para fazer parte do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, que é o Comitê Máximo, onde eu participo da Câmara de Universalização e Inclusão Digital. E nas horas vagas, sou pai de família e também provedor de internet em Minas Gerais. E para começar esse painel, que é muito importante para todos nós, principalmente para muitos associados da Abramult, eu gostaria de convidar aqui o Dr. Alessandro Barreto, delegado de Polícia Civil, coordenador do Cyberlab do Ministério da Justiça em Brasília. Por favor. E também quero, em seguida, convidar também Carlos Alckmin, que é diretor de contratos e distribuição da Simba. Eduardo Carneiro, que é o responsável pelo setor de antipirataria da Ancine. E, por último, Carolina Vargas, que é a CEO do Grupo Stena, especialista em distribuição de conteúdo de SVAs. Doutor Alessandro Barreto, gostaria de começar com o senhor para apresentar um pouco do que aconteceu, do trabalho e quem é o Cyberlab, quem é o delegado-chefe, doutor Alessandro Barreto. Poderia colocar para rodar para mim a primeira apresentação? Oi. Tá, boa tarde a todas e a todos. Vou tentar ser bem informal aqui no evento. Primeiro, agradecer o Robson e a todos da exposição pelo convite. E vou trazer um pouco para vocês o que está acontecendo no Brasil em termos de criminalidade cibernética, para onde nós vamos e algumas boas práticas que estão sendo realizadas até hoje. Bom, o que a gente viu aqui na pandemia? Uma virada de chave. Falava-se alguns anos atrás, daqui a 20 anos o trabalho vai ser remoto, a educação vai ser à distância, consulta à distância. O que a pandemia veio? Ela acelerou isso. Então, a interconectividade aumentou bastante. E o que a gente viu? Quem estava preparado saiu bem. Quem não estava, teve um pouco de dificuldades. E que o crime se aproveitou disso? O crime não entrou em quarentena, nunca entrou em isolamento social. Ele simplesmente migrou as atividades, o contrabando, a venda de produtos falsificados e outros crimes, do espaço físico para o espaço virtual. E é uma realidade que não vai voltar mais. Tá? A gente está enfrentando isso e precisa estar atento. E, deixa eu adiantar logo aqui. Alessandro, quais são os principais crimes praticados no Brasil na internet? Todos. Tá? Imagine qualquer crime praticado aqui no Brasil na internet. Até o que nem é tipificado como crime, a gente já sai na frente. Hoje é muito comum hackeamento de contas, clonagem de WhatsApp
e vários problemas. E principalmente porque, em parte, a culpa é nossa, porque a gente confia muito no que o dispositivo no que está lá no texto. O Robson me manda uma mensagem, a foto dele: Alessandro, me empresta aí R$10.000, transfere aqui para esse Pix, que eu vou, amanhã eu te pago. Ah, beleza, Robson, estou te mandando. Né? Que é muito comum, eu até fiz um post esses dias: pare e pense, você não ganhou o final de semana em hotel, você não ganhou o convite para a festa. Então, o que os caras estão fazendo? Manda um link, e lá está no link. Só que está em inglês. Digite aqui para resetar a tua senha do Instagram. A pessoa não lê, ela só vai dizer: eita, eu vou ganhar um final de semana do hotel. Clicou, perdeu a conta. A gente tem visto muito, nos últimos anos, abuso e exploração sexual infanto-juvenil na internet, as crianças mais conectadas, mais vulneráveis. Tá? E a grande maioria nossa é formada por imigrantes digitais ainda, aquelas pessoas que nasceram antes dessa inovação tecnológica, e sabem dizer para os filhos: meu filho, minha filha, não converse com ninguém, com estranhos na rua. Mas como é que ele vai falar isso para a internet? Como é que ele vai dizer: meu filho, cuidado que tem predadores no Facebook? Ele sabe como funciona? Então, a gente tem visto aumentar muito. Pirataria, bom, acho que o Eduardo vai falar bem disso aqui. Para de romantizar a pirataria. Pirataria é crime. Tá? Ela afeta os negócios, ela diminui a arrecadação tributária, diminui empregos, afeta a economia formal e até informal. Para de romantizar. A gente tem feito isso muito, tem lutado muito contra a pirataria, junto com parceiros, com a Cine, com associações. O que a gente vê também? Crimes contra a honra e contra o patrimônio. Estelionato, furto mediante fraude, invasão de conta bancária, isso tem sido bem comum no Brasil. Quais são os desafios que a gente vai encontrar? Bom, primeiro, não há uma estrutura específica. Muitos de vocês aqui já procuraram delegacias e não tem a resposta. E agora? Fui vítima do crime, o que é que eu faço? Isso é um dificultador. Falta de expertise investigativa, sempre nos questionam qual é a melhor ferramenta para enfrentar o crime cibernético. Capacitação. Essa é a primeira etapa. Quanto mais o operador está capacitado, mais esse enfrentamento é positivo. E outras coisas, banalização, não compartilhamento de boas práticas, etc. Bom, trago isso aqui, esses questionamentos, porque a gente viu principalmente, logo quando começou a pandemia, os provedores de internet sendo atacados, em regra, por DDoS, onde o criminoso atacava e pedia valores em criptomoedas, usava telefones internacionais ou telefones virtualizados. E agora, o que é que eu faço? Tá? Qual é o tipo de informação que eu vou levar para a polícia? O que vai interessar para eles? Eu até brinco. A conta que me atacou é a conta do Alessandro Barreto no Facebook. O Facebook não sabe quem é. Mas se é bem assim, é a conta vinculada ao e-mail tal, ele vai saber quem é. É a conta facebook.com/alessandro.barreto.518, ele vai saber quem é. Então, esses dados são relevantes para a gente. Então, saber, se você foi vítima, qual é a minha recomendação? Procure a delegacia de polícia. Há aquela cultura do crime ser praticado na internet. Ah, meu Deus, não tem jeito. Eu asseguro a vocês, eu já estou há alguns anos nessa área e, às vezes, é muito mais fácil investigar do que um crime praticado na rua. Tá? Então, procurem a polícia, registrem a ocorrência, exijam providências. Alguns elementos que eu trouxe para vocês, que são interessantes. Quando você é vítima,
o camarada ofereceu, informou esse endereço para depositar criptomoedas. Pô, é interessante para a polícia. A conta de e-mail foi essa, o telefone foi esse, tá? A rede social foi essa, a conta bancária informada foi essa. Então, tudo quando foi o primeiro contato, quando foi que você teve conhecimento, isso é importante. O que eu recomendo a vocês? Qual o melhor remédio? Prevenção, tá? Então, vejo uma feira dessa, eu fico encantado, porque muitas soluções são apresentadas. E grande parte dessas soluções aí trata-se de investimento. Isso não é custo. Só vai saber o valor aquela empresa quando é atacada e o investimento segurou, tá? Então, isso é investimento. Contas bancárias, redes sociais, e-mail, telefone, isso é relevante para a gente também. O que a Secretaria de Operações Integradas tem feito nesse enfrentamento? Unir as polícias dos estados para enfrentar crimes praticados na internet. Uma das operações é a Operação Ataque Mestre, que eu acredito que na plateia deve existir vítimas dessa organização criminosa, que atacou a pedir o dinheiro e alguns empresários até pagaram para não ver a descontinuidade do negócio, tá? Então, o que foi feito? As informações chegaram para a Polícia Civil do Tocantins, para a Polícia Civil do Goiás, houve essa integração, o compartilhamento de boas práticas, a troca de informações e um indivíduo preso no Goiás e outro no interior de São Paulo, tá? E eram os responsáveis que estavam atacando boa parte de vocês. Eu trago já o questionamento. Quantos ataques foram evitados? Quantos mais de vocês seriam atacados se não fosse desencadeada uma ação como essa? Então, é um bom caminho. Uma outra ação, operações contra a pirataria. O que a gente tem visto aí? A galera sobe conteúdo com streaming ilegal. A gente já chegou a pegar uma determinada plataforma que tinha aproximadamente 300 mil clientes ativos, cada um cobrando, pagava em torno de 40, 50 reais por mês. Imagina o que o cara não faturava, tá? Então, ou com propaganda, tá? Com propaganda. Eu recomendo a vocês ler alguns, vejam, termos e condições, não posso aplicar, privacidade hackeada, dilemas das redes, ele vai mostrar que nada é gratuito na internet. Então, o cara vai lá, está fazendo um stream ilegal do jogo do Flamengo, e está aparecendo muita propaganda, está com 1 milhão de visualizações, ele vai monetizar bem. Então, a gente ataca esse tipo de crime. O que é um aspecto relevante aqui é a cooperação, tá? Eu sou um fiel defensor de que nós devemos trabalhar juntos. Vocês fazem parte da iniciativa privada, vocês são as maiores vítimas. Vocês têm um dado, não sabem o que fazer. A polícia, na grande maioria dos casos, sabe o que fazer, mas não tem um dado. Quando se junta, aí ataque mestre, operação contra pirataria. Semana passada ajudamos uma fraude do cartão ausente. O que é isso? Teu cartão de crédito pode ser hackeado sem nunca ter sido usado em lugar nenhum. O criminoso ele consegue fazer isso, bota um algoritmo para gerar cartão e vai, em alguns sites, vai tentar validar o CVV. Se o teu número estiver lá no meio, tiver sido aleatório, é possível, sim, ser hackeado. Tá? Então, essa parceria, essa troca de informação, ela é importante. Alguns caminhos que tem apontado. Capacitação, tá? Ela tem que ser contínua. Cada dia surge algo novo. Tá? Nas últimas semanas, eu falei para o Robson, cara, o que tem de gente com conta hackeada no Instagram é impressionante.
ou seja por engenharia social ou por SimSwap, tá? É uma fragilidade grande das operadoras e está ocorrendo o SimSwap, está ocorrendo esse problema. E os criminosos estão migrando, a gente precisa estar capacitando. Investimento, tá? Ele tem que ser contínuo, integração, poder público, iniciativa privada, juntos, educação digital. Até eu falei com um amigo antes de começar a apresentação, não adianta investir milhões se tem alguém lá que tem a síndrome do clique nervoso. Tudo que vê está clicando. Então, você investiu 100 milhões na sua empresa para segurança, mas deixou de investir na capacitação e na conscientização do seu funcionário. Aí ele vai clicar em tudo. Um hacker, que a gente pegou um tempo lá, perguntou, vem cá, qual era a engenharia social que funcionava mais contigo? Não, eu mandava e-mail e dizia bem assim, você está sendo traído ou traída. Clique aqui para ver as fotos. Então, o clique nervoso, ia lá e clicava. Tá? Então, precisa dessa parte. E, finalizando, eu adoro essa foto. Tá? Ela simboliza até o que fala um provérbio africano. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, temos que ir juntos. Tá? Precisamos andar juntos nessa área, sob pena de que cada vez mais vocês tenham prejuízos, cada vez mais vocês sejam atacados. Tá? Fica essa ressalva e a Secretaria de Operações Integradas, ela está ao dispor das polícias estaduais para, juntamente, integrar com quem é vítima e desencadear algumas ações. Vou deixar aqui os contatos, tá? Quem tiver alguns outros questionamentos, encontro à disposição. Muito obrigado. Antes de chamar o próximo, Barreto, eu gostaria que cada um de vocês... Volta a tela, por favor. A última dele, por favor, perdão. Você já ia colocar a segunda, mas volta a última tela dele, por favor. DPC Alessandro Barreto. Eu gostaria que vocês salvassem aquele Instagram. Tirem fotos. Por quê? Junto com o Cyberlab, a Abramult vai desenvolver alguns treinamentos. E outra coisa, eu vou falar algo aqui que vai chocar vocês. A Abramult, junto com o Cyberlab, acho que nesse ano, a gente deve ter ajudado aí a identificar IPs, né, doutor Barreto? Acho que mais de 50 casos. Só que conseguimos evitar de 11, a Abramult participou de 7, conseguimos evitar 7 chacinas em escolas públicas. Isso é gravíssimo. 7 chacinas foram evitadas. Tipo aquelas que acontecem nos Estados Unidos, essas que aconteceram, que é aquela de Santa Catarina, que infelizmente não conseguiu cruzar, o cara deu a louca, foi lá e passou o facão. Mas as outras, né, doutor, que... Robson, muito obrigado, e até eu estaria sendo injusto se não fizesse esse agradecimento. Tem alguns ataques em escolas, como a gente está trabalhando no campo cibernético, a gente consegue algumas informações, mas... como é que eu posso dizer a vocês? Isso é como jogar tênis. A bola sobe, eu tenho que cortar, eu não posso falar metodologia. E consegue algumas informações de ataques em escolas. E, graças ao empenho de vocês, tá? Chega um ofício lá, a gente quer saber quem é essa conexão. E, é caso urgente. Às vezes a resposta é 1 hora, 30 minutos, a gente está com a resposta. Isso é crucial. Tem uma frase do CEO da BlackBerry que diz que criptografia não é para proteger criminoso. Nossa vida está em primeiro lugar. Tá? Então, eu quero fazer esse agradecimento. Eu já tive situações que um delegado do Rio me ligou quando terminou a operação. Aí disse, cara, vai para casa hoje, vai com tua equipe e bota a cabeça no travesseiro e diz, vai dormir bem hoje. Sabe por quê? Porque vocês salvaram algumas vidas. O menino que eu entrei aqui na casa, totalmente maluco, tá? Ele ia atacar a escola, e vocês salvaram vidas. E não fomos só nós, um trabalho em conjunto, tá?
Então, cada vez que a polícia pedir um dado a um provedor, ela não está pedindo para bisbilhotar a vida de ninguém, não. Ela está justamente atrás de criminosos para que vocês tenham um mundo mais seguro. Então, obrigado por você ter falado e me dar essa oportunidade de fazer o agradecimento a vocês, que quando chegam os dados, as respostas são prontamente atendidas. Eu falo assim, que eu conheci toda a equipe dele, eu tive a honra, né, de participar junto com o próximo palestrante, que é o Eduardo Dancini, que o Centro Nacional, né, nós fomos convidados, ele manteve o segredo para mim, foi eu e o Johnny, meu vice-presidente, nos sentimos honrados com a participar, né, da Operação 404, né, que a Ancine participou, que o Eduardo vai comentar, e assim, foi importantíssimo, que graças a Deus, e teve casos que não eram associados da Abramut. Quando era o Dr. Barreto ou outros delegados do Brasil inteiro me procuravam, eu parava o que eu estava fazendo, pessoal. Eu parava o que eu estava fazendo porque eu tenho com o Papai do Céu lá em cima a satisfação de falar que eu ajudei a salvar vidas. E eu ligava para provedor que não queria passar informação porque um advogado sem conhecimento não queria liberar informação. E para me encerrar aqui, eu vou dar um exemplo de um que não queria liberar, e aí depois eu voltei a ligar para ele 11 horas da noite, que eu não queria dormir sem aquela conquista. E falei com ele o seguinte: eu espero que o cara que matou a sua esposa está ameaçando as 2 filhas dele, eu espero que amanhã eu não te ligue para te avisar que ele conseguiu matar ou as 2 filhas ou a esposa ou uma das filhas dele. Ele pensou 5 segundos e falou: pede ao delegado para me procurar amanhã, que eu vou liberar as informações. Então, nós temos que ser mais patriotas, nós temos que pensar no próximo, nós temos que explorar mais o nosso lado cível e cristão. Então, eu gostaria de uma salva de palmas aqui, antes de ter encerrado, porque isso aqui são heróis que não aparecem. Salva o contato dele, pessoal. Coloca a segunda palestra, por favor. Agora eu gostaria de convidar o Eduardo Carneiro, que vai falar um pouco dos trabalhos da Ancine. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Só aguardar a apresentação. Rapidamente apresentando a agência, a Ancine é a agência reguladora responsável pelo mercado audiovisual no Brasil. Então, a Ancine regula, fiscaliza e fomenta o mercado audiovisual. A área de combate à pirataria da agência ela foi criada em 2018. Até então, a agência sempre teve as atribuições, desde a criação, né, desde a lei que criou a agência, mas ficava pulverizado dentre outras ações da Superintendência de Fiscalização. Desde 2018 foi criada uma área específica para tratamento da matéria, e eu considero que isso foi um marco para a agência. A partir dali, essas ações começaram a ser coordenadas com o mercado privado. Uma das primeiras ações foi o ingresso no Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Ali, né, todos os órgãos federais representados, iniciativa privada, essa integração que o delegado Barreto citou, passou a acontecer na essência. Por mais óbvio que pareça, a verdade é que os órgãos não se falavam, então a informação que é da Polícia Federal era só dela, a informação da Ancine era só nossa, isso não era compartilhado. A partir do momento que isso passou a ser dividido, operações muito maiores passaram a acontecer, como a Operação 404 citada pelo delegado Barreto, começou exatamente nesse formato. Vou passar rapidamente alguns dados, né, de cenário do mercado, dados de 2019 até 2021. O Brasil ocupa a 3ª posição em número de acessos a sites ilegais. O primeiro da América Latina, né? No mundo, nós só perdemos para Estados Unidos e Rússia em número de acessos a sites de conteúdo ilegal. Desse número, 70% são sites de streaming, de entrega direta de conteúdo. A forma de remuneração, né, dos operadores varia ou por assinatura ou por publicidade. Né, o número da BTA de 9,7 bilhões de prejuízo só para o mercado de TV por assinatura. Se eu somar esse valor, o mercado de filmes e séries, nós chegamos perto de 15 bilhões de reais por ano que deixam de ser gerados, né? Aqui eu estou considerando receita para as empresas e tributos que deixam de ser arrecadados. E um número recente, agora de 2021,
de que 33 milhões de brasileiros, ou 27% dos internautas do país, consomem um ou mais meios piratas. Então, o consumo é expressivo e o papel da agência tem sido tentar reduzir essa oferta de conteúdo ilegal. Aqui uma rápida explicação de como funciona a pirataria audiovisual. Na esquerda, né, a pirataria FTA, né, as TV Boxes que acessam conteúdo audiovisual, sejam através de compartilhamento de chaves através de satélite, modelo SKS, e modelo IKS, com compartilhamento de chaves, acontece pela internet. E streaming, que pode ser dividido, né, aplicativos que funcionam em qualquer meio, qualquer suporte, direto a uma Smart TV, num celular, num tablet, computador. TV Box já pré-configuradas, com esses aplicativos para violar direitos autorais, listas de IPTV e sites na internet que distribuem conteúdo diretamente, como eu falei antes, por assinatura ou por publicidade. A questão da publicidade, né, um dos alvos que foram atingidos pelas fases da Operação 404, só de publicidade chegava a gerar $30 mil por mês. Então, enfim, são números consideráveis que são gerados totalmente em cima de ilegalidade. E qual tem sido o papel da Ancine, né, nesse enfrentamento? Eu acho que o principal deles é de fazer articulação entre a iniciativa privada e os órgãos públicos. Dessa forma, nasceu a Operação 404, levando a iniciativa privada até a Secretaria de Operações Integradas, né, sob a coordenação do delegado Barreto. Já foram 3 fases dessa operação, em torno de 1.000 sites, né, acho que até mais, já passou de 1.000 sites bloqueados nessas 3 fases. Enfim, prisões, apreensão de equipamentos, que os inquéritos policiais seguem em curso. O mesmo nós fizemos com Receita Federal em todos os estados, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Federal em alguns estados. Então, a iniciativa privada tem condições de produzir essas informações numa velocidade muito maior que os órgãos públicos. Então, o papel da Ancine tem sido fazer com que essas informações cheguem até os órgãos competentes e fornecendo todo o auxílio para que essas operações aconteçam. Até assistência técnica no momento do mandado de busca e apreensão, para garantir que as prisões em flagrante aconteçam. Os marketplaces, hoje, principalmente para a venda, né, de TV Boxes, é um problema grave, né, para a pandemia, com o isolamento, né, quase 2 anos. As compras na internet aumentaram de uma forma significativa, os marketplaces tiveram um papel importante nesse sentido. A estratégia da Ancine tem sido assinar acordos de cooperação com os maiores do país, com o Mercado Livre, por exemplo, que foi o primeiro acordo que foi assinado. Já foram retirados mais de 30 mil anúncios de TV Boxes ilegais. Esses vendedores são banidos e as informações sobre esses vendedores são trabalhadas com os órgãos policiais. Já aconteceram operações aqui com a Polícia Civil de São Paulo, em cima justamente desses maiores vendedores, que chegam a movimentar milhões no Mercado Livre vendendo dispositivos ilegais. Trabalho com a Polícia Rodoviária e com a Receita Federal, principalmente na entrada desses equipamentos no país. Nós fornecemos para a Receita, né, para a primeira... quem recebe a primeira abordagem, né, de entrada no país, na alfândega. Uma lista com mais de 800 TV Boxes, para que os fiscais consigam identificar quais são os equipamentos e dar o tratamento adequado. O mesmo com a Polícia Rodoviária. O que passa pelo primeiro filtro da Receita transita pelas rodovias do país. Então, em alguns casos, no mesmo dia que a capacitação foi feita, eu recebi no celular imagens já de TV Box sendo apreendidas nas rodovias. Então, esses números explodiram depois que esses servidores foram capacitados para identificar esses equipamentos e saber como proceder dali em diante. Aqui uma imagem de capacitação com a Polícia Rodoviária, a foto, né, que eu citei, que eu recebi no mesmo dia, de equipamentos já sendo apreendidos. Esses equipamentos seguem para destruição, né, pela Receita, e o processo segue para o Ministério Público Federal. Aqui algumas fotos de apreensões com a Receita Federal. Somando 2020 e 2021, já quase 1,5 milhão de equipamentos apreendidos, com preço médio de R$500. Você pode imaginar o prejuízo que isso foi gerado no crime organizado. Isso contando só 2020 e 2021.
E toda essa apreensão de TV Box, a Ancine pericia esses equipamentos e fornece laudos para a Receita confirmando a violação de direitos autorais. Então, os importadores ou quem detinha essas cargas passam a responder por pelo menos 4 crimes. Violações de direitos autorais, contrabando, são equipamentos proibidos de entrar no país, crime contra as relações de consumo e crime de concorrência desleal. Ao final do processo da Receita, né, depois do perdimento de destruição da carga, esse processo segue para o Ministério Público Federal para serem processados por esses crimes. Seguindo, como eu citei no início, né, boa parte desses sites opera se remunerando por publicidade. Então, nós temos um acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para a criação de uma blacklist para que agências de publicidade não direcionem publicidade para esses sites. Hoje, esse acordo foi assinado com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Por enquanto, só a Ancine opera essa ferramenta. Já são mais de 300 sites que estão ali listados para que anúncios não sejam direcionados para esses sites. Hoje, quando uma publicidade é contratada na internet, o anunciante não necessariamente sabe onde a sua marca vai ser exibida, né? Isso é distribuído de acordo com quantidade de acessos, enfim. E como esses sites têm quantidades altas de acesso, por vezes, grandes marcas acabam anunciando nesses sites. Essa lista tenta cortar esse fluxo de financiamento dessa forma. E hoje, o que eu diria que é a principal bandeira da agência é a busca de mecanismos que possibilitem o bloqueio de sites que distribuem conteúdo ilegal. Em parceria com a Anatel, a gente tentou buscar uma forma administrativa de fazer esses bloqueios. Ainda não foi possível seguir por esse caminho, a gente está discutindo, tem algumas questões jurídicas com a Procuradoria da Anatel, mas, em paralelo, a agência já editou um regulamento que está próximo de ser aprovado pela diretoria colegiada, para que a agência vá ao judiciário buscar essas ordens de bloqueio, e, nesse ponto, a ajuda dos provedores vai ser muito importante. Nós já temos um sistema hoje para que, quando essas ordens judiciais chegarem, a gente consiga se comunicar com os ISPs, né, de forma online. A princípio, a gente vai buscar, né, os maiores SCMs, operadores de telefonia celular e operadores de cabo submarino, para fazer esse bloqueio. Mas, enfim, já fica aqui o convite, todos podem participar, é possível fazer o login direto no sistema e receber de forma online essas ordens judiciais para o bloqueio dos sites. Os países que implementaram formas eficazes de bloqueio de sites conseguiram reduzir a oferta de conteúdo ilegal na internet na ordem de 70%. Né? Aqui eu estou falando de geração de receita para as empresas, de tributos, de emprego. É isso que a gente está buscando com a redução de ofertas ilegais na internet. Fora o financiamento do crime organizado. Né? No Rio de Janeiro, principalmente, desse 1,5 milhão de TV Box apreendidas pela Receita Federal, pelo menos 1 milhão era destinado às milícias do Rio de Janeiro. Então, não é só assistir um filme, não é só assistir uma série, isso está financiando o crime organizado para toda a sorte de outros crimes que a população sente como um todo. Então, o mercado audiovisual é uma grande fonte de financiamento para essas organizações criminosas. E o acompanhamento da pauta legislativa. Né? Hoje a gente acompanha na Câmara e no Congresso, participa das frentes parlamentares. Eu tenho projetos de lei em tramitação há 20 anos, que ajudariam bastante no nosso trabalho. Hoje, o furto de TV por assinatura, por exemplo, não está tipificado no Código Penal, já seria uma grande ajuda. E a gente segue, tanto na Câmara como no Congresso, tentando fazer com que esses projetos andem. Aqui um exemplo, né, do que eu falei sobre o bloqueio de sites. Esse é um modelo mais recente, de 2019 para 2020. A partir da implantação de bloqueios administrativos, né, na Indonésia, 2.300 sites foram bloqueados. A medição aqui, a queda na oferta de conteúdo ilegal foi de 63% e um aumento de 41% de consumo legítimo. Então, é isso que a gente está tentando fazer com a implantação desses mecanismos de bloqueio. Bom, era isso. Eu fico aqui aberto a perguntas. Obrigado. Obrigado, Eduardo. E, assim, da mesma forma como eu fiz uma provocaçãozinha ali com o Barreto, eu vou falar um número interessante para vocês que você não citou. Pessoal,
quase 100% do set-top box são financiadas, posso falar, né? Isso não tem problema não. Por incrível que pareça, cada set-top box que vocês compraram, alguém que tiver, e o pessoal está comprando, parentes, são de milícias e principalmente do Rio. Isso comprovado. Já foi quantos milhões de set-top box até hoje? Não sei se você comentou. 1,5 milhão de set-top box que foram apreendidos, fora os que passaram, que estão no mercado. E já foi comprovado, inclusive, Eduardo, vou te dar uma outra notícia boa também, eu já te dei uma mais cedo, que, junto com o Vinícius Caran e com a Anatel, ele já vem tentando fazer isso há muito tempo, um hackathon, acho que é isso que ele falou o nome, para a gente pegar equipamentos apreendidos e fazer um trabalho com eles de tentar trabalhar dentro deles para ver quais as inteligências nós temos dentro dele ali. Pega o microfone, por favor. Pega aí, por favor. E ele falou que ninguém estava assim, ajudando eles a fazer isso. É uma forma de a gente aproximar mais a Anatel. Quer comentar? Eu participei desse grupo de trabalho com a Anatel para fazer a engenharia reversa dessas TV Box e saber exatamente o que está acontecendo ali. Liberar canais de TV por assinatura é um pretexto para entrar na casa dos usuários. Dali para frente, eles podem cometer toda a sorte de outros crimes cibernéticos. Tem portas ali abertas para controle remoto das atividades, então o usuário pode achar que desligou a TV Box, mas ela continua funcionando, seja para monitorar padrões de consumo, tudo que acontece na rede do usuário, seja para minerar criptomoedas, enfim, como o Barreto falou, nada é de graça, né? Aquilo ali é só uma porta de entrada para a casa do usuário, dali serem cometidos outros crimes. E se a gente pensa que do maior modelo, do modelo mais vendido, né, HTV, a gente estima que tem 2 milhões em uso no país, e se tem possibilidade de controle remoto, a gente está falando de um exército de 2 milhões de robôs dentro do território nacional, se eles vão ser usados para um ataque da DOS, para qualquer outro tipo de ataque, enfim, mas essa é a realidade das TV Boxes. E às vezes o pessoal vê ali que ele está esquentando demais, ele está minerando. E às vezes está pegando seus dados ali com Wi-Fi. Isso não é fato não, tá, gente? Não é comprovado já. E aí eu já quero formalizar aqui um convite já. Eu gostaria que, Simba, eu vou te apresentar. Eu queria que a Carol me ajudasse junto às programadoras também para me ajudar. Vou convidar aqui, que estou vendo aqui os colegas aqui da UCast também, que representa ali programações também, TV por assinatura, para fazer esse trabalho junto com a Anatel, né, para financiar, uma forma de financiamento, a gente levantar um financiamento para fazer esse processo reverso, porque eu acredito, já falei isso com o Eduardo, eu não posso jogar toda a responsabilidade em cima do Eduardo ou da Ancine, eu não posso jogar a responsabilidade toda em cima do Dr. Barreto. Eu acho que nós temos que participar, nós provedores, nós somos empresários, a gente tem que defender esse interesse. Então, depois nós vamos conversar sobre isso, para a gente fazer esse trabalho, que o Vinícius Caran, superintendente de outorga da Anatel, me pediu isso, porque ele está tentando isso com diversos e não conseguiu. Eu falei com ele, manda para a Abramult que nós vamos conseguir fazer isso. E eu gostaria de chamar, quer comentar mais alguma coisa? Só para finalizar sobre as TV Boxes, com a 6ª região fiscal de Minas Gerais, né, da Receita Federal, nós começamos um projeto com 8 universidades para usar esses equipamentos apreendidos e transformar ele em alguma coisa que possa ser útil à sociedade. Então, as universidades de Minas estão trabalhando nesses projetos, já em fase final, foram selecionados 6 projetos. Acho que o trabalho da Receita também não precisa ser só aprender e destruir. Enfim, isso pode ser usado para outra finalidade. Então, alguns estão sendo transformados em computadores para serem colocados em escolas públicas, serem usados em servidores de universidades federais, totens de atendimento em hospitais públicos. Então, a gente tem auxiliado a Receita, tanto fornecer todo o material necessário para destruir esses equipamentos, e boa parte a gente espera que no ano que vem a gente já consiga direcionar para outra finalidade, usando esse produto do crime para servir a sociedade de alguma forma. Não, bacana. Então, nós vamos desenvolver muita coisa junto. Agora, eu gostaria que colocasse o vídeo, primeiro para rodar, e depois você fala? Isso. Pode ser? Um vídeo falando sobre a Simba. Ser brasileiro é ser plural, mas ao mesmo tempo é ser você.
que só você sabe o que te faz bem. Por isso, crie um laço, reinvente um sorriso, conquiste um abraço. Escolha a felicidade. Escolha ser livre. Escolha ser você. Simba, conteúdo que te representa. Agora eu convido à frente aqui o Carlos Alckmin, diretor de contrato e distribuição da Simba, para falar e apresentar para vocês esse vídeo institucional. Boa tarde. Bom, vídeo rápido, 1 minuto e 6 segundos, mas acho que deu para mostrar para vocês o que é o conteúdo. A Simba Content é uma joint venture criada pela Record, SBT e Rede TV para comercializar o conteúdo das 3 emissoras de radiodifusão em todos os segmentos que não sejam radiodifusão. Porque existe aí uma confusão entre o que é radiodifusão, o que não é radiodifusão, o que é TV gratuita e o que é TV paga. Na verdade, televisão é o aparelho, é o televisor. O que a gente está falando aqui é de conteúdo. Conteúdo esses que tem que ter direitos autorais. Um dos slides do Eduardo Carneiro, ele falava muito bem sobre isso, né? Tinham 3 leis ali que afetam diretamente a exploração indevida e irregular dos conteúdos. Um artista, quando ele se propõe a fazer uma obra audiovisual, ele se propõe a fazer essa obra audiovisual para um segmento, para uma televisão aberta. Quando esta mesma obra é distribuída em qualquer outra plataforma ou veículo de comunicação, isso deixa de ser TV aberta e passa a ser uma TV fechada, um conteúdo fechado, passivo de remuneração pelos direitos autorais. Na verdade, o que a gente busca aqui é passar a consciência para vocês, todos, né, plataformas, ISPs, operadoras, hubs, que qual é a finalidade da internet? Qual é a finalidade da televisão por assinatura? Qual é a finalidade da TV aberta? Qual é a finalidade da TV streamada? A finalidade é fazer com que cada um de vocês, com que cada brasileiro tenha acesso a isso que foi exibido aqui, ao conteúdo. Porque no final, você assina uma internet de banda larga para você ter acesso ao conteúdo. Você assiste uma televisão por assinatura para ter acesso ao conteúdo. Você assiste uma TV aberta para ter acesso ao conteúdo. Se você, ou se nós, vou me colocar no mesmo bojo aqui. Se nós captamos esse conteúdo, colocamos eles dentro de um ambiente controlado, auferimos receita sobre ele, e não remuneramos os direitos autorais por quem criou aquele conteúdo, legal, a gente está tendo uma receita aqui. Não, mas eu não estou cobrando, tudo bem, mas é um valor adicionado ao seu produto. Só que quem está produzindo aquele conteúdo vai tendo menos capacidade de produzir. Vai chegar uma hora que o teu cliente vai ter uma banda larga de 500 mega, ele vai ter um pacote com 100 canais, mas sem conteúdo para ser exibido. E isso é muito ruim. E isso é uma pirataria também. O papel da Simba é fazer um trabalho com vocês no qual a gente possa explicar para vocês que o canal aberto, ele só é aberto dentro da radiodifusão. Dentro de qualquer outro segmento, ele passa a ser uma distribuição de conteúdo privado. E esse conteúdo é a cultura do nosso Brasil. A Simba contempla 3 canais genuinamente brasileiros.
falando diretamente com o povo brasileiro, falando com vocês, transmitindo a vocês um direito constitucional, que está lá na nossa Constituição, que a cultura é um direito de cada cidadão. Cultura essa que muitas vezes é a única forma de entretenimento da pessoa. Então a pessoa tem um salário familiar baixo, uma renda baixa, não tem condição de ir ao shopping, não tem condição de ir ao cinema, não tem condição de fazer uma viagem internacional. A única coisa que ela tem como entretenimento e distração para a família é ligar o seu televisor, é ligar o seu computador, é pegar o seu smartphone e ali passar uma hora tendo acesso ao conteúdo. Esse conteúdo teve um custo para ser produzido e ele precisa ser remunerado, esse custo precisa ser pago. Uma vez que você pega esse conteúdo, distribui para o seu assinante e não repassa os direitos autorais desse conteúdo, você está pirateando. Obviamente, é diferente de uma pirataria da criptomoeda, é diferente de uma pirataria de um set-top box, é diferente do tráfico de drogas, é diferente da prostituição, é diferente da pedofilia, mas não deixa de ser uma pirataria. Então, eu quero chamar um pouco na consciência de vocês o seguinte: porra, que bacana, eu peguei e ajudei a delegacia do nosso nobre delegado a prender um pedófilo. Eu ajudei o crime cibernético a impedir o massacre numa escola. Eu ajudei a Ancine a identificar uma carga de set-top box vinda ilegalmente para o Brasil. Então, eu sou um cidadão fantástico. Porque eu ajudei eles a impedir estes segmentos de pirataria, eu posso fazer uma outra pirataria. Eu posso pegar um conteúdo, entregar para o meu assinante, receber uma mensalidade e não remunerar os direitos autorais. Na verdade, o crime está acontecendo, você está sendo o autor, você infelizmente, consciente ou inconsciente, você está sendo o autor de um crime também prescrito na Constituição brasileira. Também você pode ser amanhã, hoje você foi ovacionado porque você ajudou a impedir o massacre numa escola. Amanhã você pode ser algemado por estar distribuindo conteúdo pirateado ilegalmente. Eu acho que, na verdade, o meu objetivo aqui é trazer para vocês um pouco mais de reflexão, um pouco mais de entendimento e um pouco mais do racional de como é construído isso. Porque toda a infraestrutura que ela é criada para chegar ao assinante final, ela é criada com um único objetivo: entregar para esse assinante conteúdo. Conteúdo de trabalho, conteúdo de saúde, conteúdo institucional e conteúdo de entretenimento. Então, toda vez que você for buscar um conteúdo na internet que não tenha liberação autorizada pelos direitos autorais e exibir ele na sua plataforma e entregar ele aos seus clientes, você está, sim, praticando uma pirataria. Ok? Então, era essa mensagem inicial que eu queria deixar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Não existe almoço de graça, né? Igual o delegado falou. E eu me veio à cabeça alguma coisa. Todo mundo está vendo aquela música que virou chiclete, né? Late Coração, cachorro late coração. É uma música, acho que de um compositor americano. Só por causa daquele ele está pagando 20%. Ele divulgou, chegou no cara, o cara achou legal, bacana, beleza, e mandou o empresário dele: vai lá e procura aquele cantor lá, que a música é legal, mas eu quero pelo menos 20% da composição. Não existe almoço de graça. Se tornem empresários e SPs, parem de ser provedores de internet. Mas aqui, pessoal, outra coisa. Quem quiser fazer alguma pergunta, porque já estamos ali nos 10, 15 minutos finais, porque daqui a pouco vai ter os sorteios, se alguém tiver alguma pergunta ligado aos colegas que estão aqui, os painelistas, já prepara a pergunta, que eu vou abrir algumas aqui,
e depois eu abro para vocês, ok? Eu sinalizei aqui, amigos, algumas perguntas que eu achei muito pertinentes. E eu acho que assim, essa pergunta acabou que, pelo que eu vi aqui de informação, ela cabe até ao Barreto e ao Edu. E, assim, em rápidas palavras, por causa do nosso tempo, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Qual a importância da união privado-público no combate aos crimes cibernéticos? Eu sei que se respondeu um pouco já sobre isso, mas eu queria dar uma ênfase direta nessa pergunta, tanto para você, delegado, como para o Eduardo. O que podemos participar mais em relação a isso? Bom, se essa parceria ela não existir, o crime vai tomar de conta. Então, assim, quando uma empresa é atacada, que ela compartilha os dados relacionados ao ataque, ao incidente cibernético, ninguém quer dado de regra de negócio, quanto faturou, quanto deixou de faturar. O dado que tem que ser compartilhado, foi o IP tal que atacou, foi a conta de e-mail tal utilizada. Então, quando esse dado é compartilhado, eu gosto de falar muito isso, se constrói pontes, a gente precisa construir pontes e não trabalhar dentro de uma redoma. Tá? Então, quanto mais unidos, quanto mais tiver esse compartilhamento de dados, essas boas práticas, mais seremos efetivos nesse enfrentamento. Legal. Edu, tem alguma coisa a contribuir? Bom, como eu citei, todas as operações que aconteceram até hoje só foram possíveis por conta dessa integração. Então, a gente atua em todo o território nacional. Posso citar um exemplo aqui, uma cidade no Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia, colocaram o Discovery Channel na TV aberta. E, enfim, fui até lá, trabalhei com os delegados locais e, enfim, a organização a operação foi encerrada. Mas se a Ancine não tivesse trabalhado junto com a polícia local, não teria acontecido. Não adianta. Imagina a quantidade de ocorrências que eles têm ali naquela situação na fronteira com a Bolívia, tráfico de drogas, de armas. Propriedade intelectual não vai estar entre as maiores preocupações dele. Então, se a agência não trabalhar em conjunto com esses órgãos, essa operação não acontece. A Operação 404 começou dessa forma. A iniciativa privada teve um papel fundamental sobre a coordenação do delegado Barreto. Já estamos em 3 fases, com mais de 1000 sites bloqueados. Só aconteceu por conta da integração. Então, a participação da iniciativa privada é fundamental em todo esse processo. Robson, só complementar, a gente gosta até de falar muito de que a melhor operação é a próxima. Tá? Polícia não é museu. Trabalhei na investigação do sequestro 10 anos atrás. Não, a gente tem que corrigir o que errou e olhar para frente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Quem foi vítima lá daqueles 2... Guerreiro. Desses 2 investigados? Tem alguma vítima aqui de algum provedor que sofreu ataque ou não? Do Top-Hard aí, do Guerreiro, que foram falados. Tem um ali? Levantou a mão lá. Eu asseguro uma coisa. Por que ela deu certo? Porque houve um compartilhamento de dados. Se não tivesse, vários teriam levantado a mão hoje. Tá? Então, quando você tira um criminoso de circulação, você protege muitas pessoas de bem. Então, essa cooperação ela tem que ser bem mais efetiva. E é legal você ter comentado, porque, assim, por incrível que pareça, eles não se conheciam. O Davi Marconi, ele foi um dos principais caras que peitaram o Guerreiro na época. E era um combate sozinho, perdeu dados, informações dele, o cara corrompeu e-mails, muita coisa do Davi, eu lembro. E aí eu falei, cara, não, você não pode fazer essa luta sozinho. Eu lembro que ele me procurou, passei as informações, chegamos até o Barreto, e depois de quase 9 meses, não foi, doutor? Chegamos a aprender... Chegamos não, eu já estou até me sentindo... Eu sou, como é que fala aqueles café com leite, né, honorário. Então, assim, acabaram o Cyberlab conseguindo prendê-lo, e depois o outro, que foi o Top-Hard, que, se não me engano, ele é até de São Paulo, e todos 2 estão respondendo o processo, e provavelmente vão pagar por esses crimes aí. E assim, eu queria fazer uma pergunta também. Qual que é o papel das grandes... Não, Carlos, eu queria te fazer outra pergunta. Por que os ESPs têm que pagar pelos canais abertos? Assim, eu sei que você falou um pouco sobre isso aqui, né? Mas, assim, por quê? Porque não existe almoço de graça, a gente sabe.
tem tudo um custo de conteúdos, a gente sabe que as programadoras têm esse todo trabalho e estão sendo penalizadas por isso, mas é importante também que o pessoal entenda por que dos canais abertos também. Ah, legal. Muito boa pergunta, obrigado por ela. Eu gosto muito de falar por analogia, eu acho que fica muito mais fácil para a gente entender. E a gente está com o tempo curto aqui. Quando se fala televisão aberta, televisão fechada, televisão aberta não existe. Televisão é o televisor, é o aparelho. O que vai ali dentro, o que você está tendo acesso pelo Sistema Brasileiro Digital de Televisão, é um acesso ao conteúdo via radiodifusão, que tem um regramento e que tem uma lei. Este mesmo conteúdo distribuído pelo segmento de TV fechada, ele é encapsulado dentro de um ambiente fechado, entregue ao seu assinante para oferir receita para a operadora. Existe uma outra distribuição e acesso desse conteúdo, diferente, totalmente diferente da TV aberta. A única coisa igual que existe em TV aberta e TV fechada é a palavra TV, o resto é tudo diferente. Só que o conteúdo é o mesmo. Mas quando você pega este conteúdo e distribui ele streamado dentro de uma plataforma ou num ISP e ofere receita sobre ele, você também precisa pagar os direitos autorais sobre ele. Porque a atriz que fez aquela obra, o ator, ele identifica, ele fala, olha, eu quero os direitos autorais se ele for exibido na TV aberta, radiodifusão, eu quero os direitos autorais se ele for exibido no sistema de televisão por assinatura, e eu quero os direitos autorais em todas as outras plataformas que ele foi exibido. E isso a gente tem que pagar, esses direitos autorais, né? E aí, quando você... o que eu já ouvi de algumas operadoras, de alguns ISPs, não, mas eu não cobro. O canal é aberto, eu capto, entrego para o meu cliente, eu não cobro. Falo, bom, se você não cobra e se ele é aberto, então faz o seguinte, tira ele da sua plataforma. Ah, mas ele tem valor para o meu cliente. Ele tem valor, ele tem um regramento e uma regulamentação seguida pela Anatel, que diz o seguinte, serviço de valor adicionado. Você não cobra ele diretamente, mas ele está embutido na precificação do seu produto. Ele te ajuda a fidelizar o produto. Muito bem lembrado, Carol. Então, existe aqui um exercício que a gente precisa fazer, que não existe almoço de graça. Alguém, em algum momento, está sendo lesado por eu distribuir este conteúdo e não remunerar os direitos autorais pela distribuição dele. Bacana. Bem, antes das últimas duas perguntas, Carol, a Carol, ela é CEO do Grupo Stena, pessoal, e ela é especialista exatamente nessa parte de distribuição de conteúdo. Eu queria sua visão nisso em relação às programadoras, né, que você representa várias aqui no Brasil, e a gente sabe que, para compor, por que a TV por assinatura é cara para nós, pessoal, para nós provedores de internet? Exatamente, primeiro ponto, pirataria, e segundo ponto, o que o Carlos citou agora, né? E aí é um dos principais desses dois que torna que a gente não consiga ter bons preços. E aí agora, se nós fizermos um trabalho unidos para poder discutir, representados por uma associação, a gente consegue negociar preços. Então, se a união, aquela imagem que o Dr. Barreto passou sobre as formigas ali, sozinho, você quer correr, vai sozinho. Mas se quiser um negócio maduro, bem feito, vamos nos unir. Então, assim, na sua visão, Carol, qual que é a visão das programadoras? Você que tem 2 canais, né? Eu queria que você citasse quais são os canais, porque muitos, às vezes, têm na sua programação e não conhecem. Então, fale um pouco do que os programadores acham desse trabalho. É muito difícil a gente comentar sobre isso sem citar que todo mundo sempre chega para nós e fala, olha, o canal está aberto no satélite, ele não está criptografado. Então, isso quer dizer que a gente pode distribuir de graça e é isso que o Carlos falou, a gente tem toda uma cadeia de fomento, né? A gente paga a Ancine, a gente paga o registro, a gente paga a distribuição, a gente entrega para o satélite. Então, falando um pouco como... Nós temos 2 canais, né? Um chama Zumo Kids, que é um canal infantil, e outro chama o Ru, que é um canal de lifestyle. Somos distribuídos pelas grandes operadoras, Sky, Net, Claro, e todo mundo sempre pergunta, puxa, o preço é diferente para o provedor? Olha, nós não trabalhamos uma precificação tão diferente. A precificação maior é a garantia que o operador dá para nós que aquele número que ele reporta é verdade, né? Então, a gente, do lado da programação, né, eu represento o Simba também, as 3 maiores emissoras,
a gente está catequizando sobre isso, né? Então a gente catequiza, olha, não é porque está aberto no satélite que é de graça, não é porque é uma emissora aberta que quando você ofere receitas não tem que pagar. Então tem toda uma cadeia de fomento que do nosso lado daqui também tem que ser alimentado, porque é aquilo que o Carlos falou, a gente vai entregar uma hora um conteúdo tão ruim que vocês vão brigar com a gente, falar, puxa, a gente está pagando, a gente distribui, e é tão ruim, porque a gente tem, infelizmente, operadores e provedores que reportam base abaixo do que a base que ele realmente ganha por aquilo, né? Então, a pirataria acontece também dentro do nosso segmento e muita gente tampa os olhos, né? Então, acho que a gente está aqui junto, mostrando a união da programadora com a operadora e com os órgãos, justamente para isso, que nós estamos unidos, nós conversamos e a gente quer ajudar vocês a fidelizar, né? Então, não é uma coisa tão... E quais são os canais, Carol, que você tem? Um chama Zumo Kids e o outro chama Uhu. E só completando, Carol, se me permite, esse discurso de que, não, mas aí fica muito caro, a precificação de vocês é muito alta. A Carol tem uma equipe imensa disposta a conversar e montar modelo de negócio caso a caso. E nós já estamos fazendo isso com a Abramult também, que é o nosso trabalho. Exatamente, né? A Abramult, se for um contrato por escala, um contrato guarda-chuva, isso a gente pode fazer uma rampa de desconto e a gente vai fazer negócio a negócio. Qual é o seu modelo de formatação? A Carol me perguntou isso quando a gente foi assinar o contrato. Falei, Carol, não existe um modelo pré-definido. Queremos estar em toda cidade, em todo canto, em todo vilarejo desse Brasil imenso. A gente deseja estar lá de maneira correta, lícita, remunerada e saudável para todo mundo. E o interessante, complementando uma coisa que o Carlos comentou comigo quando eu conheci, o futuro, pessoal, é sair das transmissões da TV digital, vai ser via fibra. Então, vai ser mais forte ainda a modelagem das obrigações e das responsabilidades de pagar os direitos autorais ali. E, antes de fazer a última pergunta que eu tenho aqui, alguém tem alguma pergunta? Querem fazer alguma aqui? Temos 2, 3. Não sei se vai dar tempo, mas... Passa o primeiro. Quem que levantou aqui? Aqui, né? Aqui, ó, levantou primeiro aqui o... Fale seu nome, o nome do provedor, se for, e qual é a pergunta. Tá, meu nome é Rodrigo Barbosa. Eu, na verdade, nem sou dono de provedor, eu sou jornalista. Inclusive, tenho um histórico... eu já fiz a TV Câmara de Belo Horizonte, que é uma TV pública, de TV pública também. E estava pensando em desenvolver um produto voltado para esse mercado de provedor. E, realmente, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que essa pergunta... cabe até a Ancine, para a gente poder estar discutindo. Entendo, concordo, acho que o combate à pirataria é uma necessidade, mas, realmente, a legislação que nós estamos estudando para avaliar, não tem que se falar de dúvida de conteúdo produzido, mas eu acho que existe uma grande dúvida com relação ao que é TV aberta, ao que é concessão pública. A remuneração da TV pública, né, eu já fiz inclusive o projeto de TV digital, da primeira TV pública em HD, foi eu que desenvolvi. Então, a TV pública ela é remunerada pelos comerciais que estão sendo veiculados ali dentro. Essa é a modalidade da legislação. Eu acho que está um pouco confusa essa legislação e precisa ser observado, haja vista que a maior demanda que existe são dos canais abertos, que já são remunerados pelos comerciais, e essa é a forma recorrente do tipo de negócio de TV com concessão pública. Eu queria uma informação dele sobre esse entendimento, se vai haver uma discussão mais aprofundada e separando, obviamente, aquele conteúdo que não tem concessão pública do conteúdo que é produzido utilizando a concessão pública. Não, as discussões que acontecem hoje, né, nos ministérios e no Congresso Nacional, a maior parte delas sobre a lei do SEAC. Em relação às concessões de TV aberta, o modelo de negócio, né, de remuneração por publicidade, como o Carlos, né, citou, ele está atrelado ao serviço de radiodifusão de sons e imagens. Não significa que esse conteúdo, sendo exibido em qualquer outro segmento, qualquer outro meio, seja no SVA, seja no SEAC,
ele não tenha que ter um contrato de licenciamento. Se vai ser oneroso ou não, depende da situação. A Lei Geral de Telecomunicações indica ali os casos em que isso pode ser feito até de forma não onerosa. Mas esse modelo que você descreveu é para o serviço de radiodifusão de sons e imagens. Esse mesmo conteúdo em outro serviço não significa que necessariamente tem que ser remunerado só por publicidade e não possa ter um licenciamento ali. Mas hoje as maiores discussões são em torno da lei do SEAC. Enfim, se as cotas serão mantidas, se não são. A verdade é que hoje é muito fácil encontrar conteúdo nacional em canais de TV paga. As cotas foram importantes nesse sentido. O que se discute hoje é se elas serão mantidas, se não serão, como que pode diminuir essa carga regulatória, porque isso onera o preço para o consumidor final. Então, atualmente, essas têm sido as discussões. Não tenho acompanhado nenhuma discussão nesse sentido do que você perguntou sobre esse modelo de remuneração por publicidade de radiodifusão, se deveria ser replicado em outros segmentos. Isso, de fato, não tem acontecido. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é o Nilson, essa é minha esposa Isabel. Nós temos um pequeno provedor, onde atendemos pouquíssimas famílias, onde não chega nenhum sinal de celular e nem internet. Nós temos o privilégio de estar levando a interação para esse povo. Só que, assim como foi falado do tal do TV Box, do IPTV e tralalá, nós também somos prejudicados com essa pirataria. Por quê? O próprio cliente já está corrompido. Sim. A cultura do brasileiro já está corrompida, querendo dar o seu próprio jeito. Não sei se por conta dos valores, mas eu creio que o barato acaba saindo mais caro ainda. Então, assim, gera problema para nós, porque reclamações que não são do nosso âmbito, a gente não põe a mão, mas gera transtorno, custos desnecessários e muita dor de cabeça para nós, esse conteúdo pirata. A pergunta é bem simples. Tem algum projeto de conscientização em pauta para essas pessoas? Porque eu acho que o problema maior está sendo em relação à conscientização do próprio brasileiro. Eu vou tentar eu mesmo responder essa pergunta, porque, por exemplo, se você for assistir, se você tiver um Sky, os pacotes, né, por exemplo, os homologados, já tem uma propaganda, por exemplo, da BTA junto com a Ancine, né, Eduardo, que já fala sobre isso, esse combate. Só que, como é que é o seu nome? Wilson? Tá, eu não entendi não, mas beleza. O que acontece? Você tem fibra chegando na sua cidade? Você está ligado aos PTTs? Então, o que vai acontecer? Você vai poder melhorar os sinais, melhorar a sua estrutura, exatamente contratando, às vezes, vou dar um exemplo, e o Cast, que eu estou vendo aqui na minha frente. Ou tem outros parceiros aqui também que estão expondo, que têm já as plataformas legalizadas para entregar um produto licenciado. Agora, a conscientização, ela tem que vir através de nós mesmos, provedores. Às vezes, o seu técnico, quando vai na casa do cliente, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, pessoal, quando um técnico meu chega na casa, o cliente está reclamando que a internet está ruim, por quê? Porque não está abrindo meus canais. Quando fala que não está abrindo os canais, é gato. Eu chego lá, não falo que é gato, senão ele vai se sentir, né, assim, invadido ou julgado. Eu falo, olha, esse produto ele não é homologado, não está dentro das normas ali da Ancine, da Anatel, então, eu não posso configurar, eu não me responsabilizo pelas conexões e conectividade disso. Olha aqui, olha, tem um documento aqui da Anatel, tem documentos da Ancine que fala sobre isso. Então, se eu estiver fazendo isso aqui, eu também estou cometendo um crime e cometendo pirataria. Então, pessoal, isso vocês têm que aprender a falar também com seus técnicos. Agora, é importante, na Operação 404, derrubou muitos sites. No outro dia, já estava voltando. Agora, mas como é que a gente vai fazer, então? Então, pessoal, já existe um trabalho que eu creio que para 2022 vai ser muito melhor entre Ancine, Anatel, a BTA, Ministério da Justiça, a Abramult está participando também, que vamos combater esse tipo de crime, combater a pirataria, identificar quem está, conscientizar provedores que estão usando sinais abertos. Então, esse trabalho, a Abramult, que representa nacionalmente os provedores, já está fazendo a pedidos da Ancine e também da Anatel. Então, agora, é importante vocês se conscientizarem disso também, beleza?
Quem que é o próximo ali? Porque só para a gente... Posso complementar, Robson, essa pergunta? Sim, por favor. Existem 3 tipos de consumidores de conteúdo pirata. Tem aquele que sabe exatamente o que está fazendo, então o valor não necessariamente vai ser um determinante. Existem serviços OTT, enfim, por 10, 20 reais. Mas quem está disposto a não pagar nada, o zero vai ser sempre menor do que qualquer valor. Então, para esse consumidor, só a repressão. Então, se você sabe que estão concorrendo com você na sociedade, me denuncie que eu vou até lá com a polícia. Tem um segundo grupo que até sabe que é ilegal, mas não tem noção das consequências do risco que está se expondo. Então, nesse caso, a conscientização faz sentido. E tem um consumidor que, às vezes, nem sabe que é ilegal. Tem TV Box dessas que chegam a custar R$ 1.500, não é exatamente barato. E, às vezes, compram num grande marketplace que passa uma aparência de legalidade. Então, tem, de fato, quem não saiba que é ilegal. Então, a campanha de conscientização pode atingir uma parte desse público que consome conteúdo ilegal. Isso vem acontecendo. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria já fez algumas campanhas nesse sentido, não só de audiovisual, mas pirataria como um todo. A BTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura, tem uma campanha atual, inclusive, está no ar, com vídeos sobre crianças falando, né, sobre os pais que dizem que é errado roubar, é errado, mas tem TV por assinatura ilegal em casa. Então, essas campanhas vêm acontecendo e, de fato, é muito importante que essa conscientização aconteça. Legal. Bom, boa noite. Sou o Rafael, sou empresário, provedor, NetZoom. Minha pergunta é para o Dr. Barreto. Hoje, existe algum canal de comunicação para que um empresário possa falar com a polícia sobre questões de ataques, né? A gente nota que, muitas vezes, a gente se direciona para algum departamento de polícia e eles ficam meio perdidos, não sabem, né, se existe algum departamento dentro da polícia que trabalhe especificamente com relações a ataque cibernético, enfim. Né, e se existem esses departamentos, como nós, empresários, os nossos jurídicos podem ter acesso a isso, para que, de uma certa forma, essas investigações elas possam ocorrer de uma maneira mais rápida. Vamos lá. Cada estado, eu acho que 1 ou 2 estados não deve possuir. Possui uma delegacia de repressão a crimes informáticos. Mas é complicado, por exemplo, tem cidades em Minas que eu acho que vai ficar 500, 800 quilômetros da capital. Né? Então, fica muito longe você obrigar o responsável se dirigir a isso para procurar uma providência na capital. O que é ideal? É procurar a delegacia de polícia mais próxima. Mas eu sei a sua angústia. Tá? Chegar lá, o polícia vai dizer, o que? Internet? Vá procurar a Polícia Federal, vá não sei aonde. Aqui nós não fazemos isso. Bom, o que o Marco Civil da internet fala? O artigo 22 do Marco Civil diz, a parte interessada pode, inclusive, solicitar registro de conexão. Então, assim, o que na minha visão falta também? Uma maior inserção do jurídico da empresa nesse contexto. Tá? Porque, muitas vezes, se o jurídico já faz o pedido, já solicita aqueles dados, talvez já acelere a investigação. Em alguns casos, eu fiz orientações como essa, o jurídico pediu e acelerou. Há uma dificuldade, nosso país é imenso, tá? Nosso país é imenso, tem ilhas, algumas ilhas de excelência, que chega lá, a galera realmente responde. Tem um que você vai dizer, eu sofri um ataque de negação de serviço. Cara, o quê? Que é isso? Tá? Então, assim, o que eu recomendo? Procure a delegacia de polícia mais próxima, sempre atrelado com o teu jurídico. Algumas empresas vão ter o jurídico e a fundamentação legal, artigo 22, que vai permitir também o jurídico atuar e fazer alguns pedidos nesse sentido. Eu vou fazer uma complementação também na fala do delegado, que é o seguinte, infelizmente, essa parte de crimes cibernéticos são novos, né? Assim, é um presente recente que vem acontecendo no Brasil. Por causa dessa parceria da Abramult com o Cyberlab, eu já ajudei vários provedores a evitar esses ataques. Então, quem estiver passando por isso, me procura, que eu tenho uma forma muito fácil de acabar isso,
e eu quase tenho 100% de êxito em todos os casos que me ligaram e eu auxiliei. O delegado sabe do que é, eu não posso falar aqui, porque senão eu vou passar a pegadinha para quem está cometendo os erros. Então, assim, é lógico que tem os escritórios também, tem os consultores, tem até um aqui de uma palestra de ontem, que eles fazem esse trabalho de proteção. Mas eu tenho uma forma também que eu consigo ajudar. Depois você me procura, e quem precisar, é só pegar meus dados ali, meu telefone, é aberto para todos, eu posso ajudar vocês nisso também. Teve uma outra pergunta, que foi o último aqui, foi do colega, pode falar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gleidson, eu sou um provedor da DGNet SP, e a minha pergunta seria ao doutor Alessandro. Doutor Alessandro, por motivo de boas práticas, suponhamos que sabemos que tem agora o Marco Civil da Internet e agora recentemente a LGPD. Sei lá, recebemos um ofício por, sei lá, qualquer ofício que uma delegacia de polícia tenha mandado. E um provedor, geralmente, qualquer delegacia, ou que eu já ouvi já de outros fatos de outros provedores, se encaminham em IP público, né? Para os provedores que utilizam o CGNAT, que às vezes pode ser 16 por 1, 32 por 1, existe mais de uma pessoa alocada naquele IP. E você recebeu aquele ofício. Por mais que o provedor queira fazer ali a questão da boa vizinhança, contribuir para, sei lá, não seja algo de uma escola, ou, enfim, a gente também não sabe, só recebe o ofício ali. Existe algum problema, por exemplo, de compartilhar os dados sem algo de um ofício de um juiz, perante um juiz? O provedor ele pode responder de alguma forma, como que eu vou me explicar? Responder uma violação, enfim. Vamos ser preso, né? Vamos lá. Eu responder talvez um processo, por exemplo, a sua pergunta é excelente. Uma Mariazinha boa, não tem... Excelente. Excelente, vamos lá. Primeira coisa, o que é que você está falando aí? Reserva de jurisdição. Precisa de ordem judicial para tudo. É o que tem na cultura. E, de fato, o dado do IP é um conteúdo não comunicacional. Deixa eu falar no sentido figurativo. É a placa do veículo. O que a placa diz? Quem é o dono do veículo. Mas não diz o que tem dentro do veículo. Tá? Não diz o que tem dentro. Vamos lá. O que é um questionamento? A própria LGPD diz que não se aplica à segurança pública. Beleza? Isso aí já matou a questão. O que o Marco Civil fala? As informações que individualizem a autoria. Tá? Ela não fala da obrigação de, porque não tem porta-lógica. Não, informação que individualiza a autoria. O que é importante? E, assim, alguns crimes não têm sido solucionados, porque o provedor pode natear? Pode. Mas ele deve armazenar as portas lógicas. Ele deve. Tá? E, eventualmente, chegou lá, está pendurado 80, 200, e a polícia apontou o IP. Fulano, eu quero esse IP. Eu tenho 80 pendurado, beleza. Me dá que eu vou individualizar. Não é um dado que vai trazer nenhum questionamento, sim, e ele pode e deve ser fornecido. Por quê? É diferente quando a polícia disser, eu quero todos os teus registros de conexão nos últimos 2 anos. Não. O próprio decreto do Marco Civil, ele manda individualizar. Mas quando eu individualizo o IP, ele diz, olha, me dá o IP aqui, que eu vou fazer o trabalho de filtragem, não vai ter nenhum problema e não vai ter nenhum questionamento relacionado com a LGPD. Não, legal. E assim, pessoal, todos os casos, foi mais de 50 casos que eu participei em trabalho junto com delegados, pelo menos de uns 8 estados, né, que eu lembro que o senhor me procurava. Todos os casos teve êxitos e nunca assim divulgado nenhum dado ou informação de algum daqueles casos, ou daqueles 30 ou daqueles 40. Tem o laboratório, eu já tive o prazer, a honra de visitar o Cyberlab em Brasília, assim, são profissionais que exatamente preocupam e chegam no fim ali com 100% de certeza. Então, vocês não precisam ter essa preocupação, porque o delegado, o investigador ali, ele tem a autoridade, porque às vezes as pessoas confundem, não tem que vir via juiz. Não, ele é uma autoridade, né, delegado? É importante frisar isso. Ele pode pedir esses dados, e esses dados estão protegidos por lei, né? É muito importante frisar isso. Robson, vou fazer uma diferenciação. O que o Marco Civil fala?
fala de aplicação de internet. O que é aplicação de internet? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Gmail, Globo.com, isso é aplicação de internet. O que é provedor de conexão? Tá? Provedor de conexão são vocês. Tá? O que acontece? Quando se trata de conteúdo relacionado à aplicação de internet, o provedor só pode fornecer se tiver ordem judicial, a aplicação de internet. Tá? Quando não, ele só vai fornecer, só é obrigado a fornecer se tem ordem judicial. Certo? A questão do provedor cooperativo. Eu lembro de um caso que a gente trabalhou, tinha 600 pessoas penduradas no IP só. Nossa. O provedor foi tão cooperativo que ele não conseguia informar, mas perguntou à polícia, o que é que vocês estão procurando? Não, ele está procurando um homicida, assim, ele está na cidade. Rapaz, tem um parente da minha mulher que chegou esses dias, ele não sai dentro de casa, tá? Posso olhar a foto de quem é que vocês estão procurando? É o policial. Claro. O IP estava nateado, mas o provedor cooperou. Era o cara que estava na casa dele. Então, quando há essa cooperação, fica tranquilo. Ah, legal. Gente, assim, para mim fazer o encerramento final, eu ia perguntar aqui, fazer uma última pergunta, que ela serve, acho, até para nós dois, delegado. O que vem por aí com os novos trabalhos ali, que vocês têm em mente? E, assim, antes de você responder para mim encerrar, eu vou falar o que vem por aí da nossa parte. Um projeto que está sendo desenvolvido entre eu, Abramult e Cyberlab, e também o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o ministro Marcos Pontes, é um congresso para exatamente capacitar os profissionais, os investigadores, que o projeto é ter delegacias investigativas em todo o país espalhado, para não ser concentrado só em alguns lugares, para ter mais especialistas, porque esse crime está virando um terrorismo. Então, umas novidades que vem por aí da minha parte é essa, que nós vamos criar uma parceria junto com o Ministério da Justiça para combater, e nós podemos ajudar a combater esse tipo de crime. E o que vem por aí em relação de novidades? Bom, em relação à polícia, muita cadeia, muito cybercriminoso preso, tá? Mas eu espero que isso seja secundário. É muito mais importante prevenção, tá? Prevenção, investimento e conscientização. Algumas recomendações, eu vou aproveitar aqui o público. Que chegou um negócio maravilhoso para você, faça uma pergunta. Tá muito bom para ser verdade, não tá? Se a resposta for sim, corra, tá? O Mark Goldman, em Crimes Futuros, ele fala o seguinte: eu vou te ensinar uma maneira fácil de tu ganhar 33,33% de proteção. Tu dorme 8 horas por dia, em regra. Desconecta. Desliga teu Wi-Fi, sai do Bluetooth, desliga teu celular. Tu já ganhou 33% de proteção tranquilo. A outra configura tuas informações pessoais na internet, certo? Se você vai postar alguma coisa, posta o passado e não o futuro. E eu tenho uma recomendação que eu faço. Eu estou vendo muito crime de sextorção, e muitas vezes, a maioria das vezes, homens caindo. O homem é bobo por natureza, principalmente quando vê uma mulher bonita. Me pergunta qual é o conselho para se proteger. Cara, eu tiro por mim. Eu sou feio, tá? Coloca na tua cabeça, tu é feio. Se tu está em casa, uma mulher bonita te aborda pela internet, está errado, tá? Está errado. Certo? Acorda, não dá. E aí, por fim, o que vem por aí da internet? Não sei, sinceramente, se eu soubesse, eu largava o que eu estava fazendo e ia investir nessa área. Mas já estou pensando em polícia na era do metaverso, naquela realidade paralela. Tem que se antecipar. Antecipem cenários que vocês se dão bem. Há 10 anos, há 15 anos atrás, quando eu comecei nessa área, me chamavam de louco
maluco, preguiçoso. Hoje me chamam de visionário. Então, acho que o segredo é se antecipem que vocês vão sair na frente. Obrigado. Obrigado. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, cada um dos painelistas aqui, Dr. Barreto, Carlos, Carol, Edu, e assim, participem, se profissionalizem, busquem aprender, e uma coisa que está na minha cabeça aqui, é Del Barreto 19, gravem isso aí para vocês seguirem o Dr. Barreto no Instagram, porque ele criou agora uma metodologia de vários treinamentos e capacitação que podem servir para suas equipes técnicas de NOC, técnicas de programação, toda a área técnica do provedor de internet. São treinamentos ali de 1 dia, 2 dias, 3 dias, que falam de tudo contra a cibersegurança. Então, Del Barreto 19, é muito importante vocês seguirem ele, porque ele está sempre anunciando seus treinamentos e muitos dos meus profissionais estão fazendo, e principalmente associados da Abramut. E eu quero fazer um convite para encerrar, né, a todos vocês, principalmente paulistas. Eu estou reativando o escritório da Abramut em São Paulo, onde com salas de treinamento, porque muitos se perguntam, o que uma associação faz por mim? A Abramut vai fazer muito por vocês, como vem fazendo em Minas. Hoje ela já é uma das maiores, temos mais de 1000 associados no país inteiro. E, assim, eu gostaria muito de vocês, paulistas, para a gente poder montar uma estrutura aqui em São Paulo para representar vocês, com o diretório estadual e com o conselho estadual para representar vocês, porque estamos precisando de nos unirmos, porque vem a ANEEL, vem Light, vem CEMIG, então todo mundo começando a fiscalizar todos os postes. Nós estamos em Minas entrando com mais de 300 ações na Justiça contra a CEMIG, e fora ainda isso separadamente, com cada provedor, que é um trabalho que estou fazendo com o escritório de advogados lá, e pela Abramut eu vou entrar contra a ANEEL e a Anatel também, por preços abusivos, porque a operadora paga R$2, e porque nós vamos pagar 6, 8, 10, 12, 14, até R$20 de aluguel de poste. Agora, se vocês não participarem comigo, não tem como. Então, participem. E eu faço uma provocação. Se filiem durante 6 meses a Abramut. Se vocês perceberem que ela não está atuando por vocês, eu, Robson Lima, vou devolver cada centavo do meu bolso para vocês. Porque a Abramut faz. E pode pegar referência com vários que são associados. Então, vamos fazer referência, deem esse voto de confiança para mim, para a Abramut, e vamos fazer acontecer. Obrigado, pessoal. Davi Marconi, você está aqui? Eu quero que você tire